Muito bem, a gente passa então aqui para a pauta mais política depois desse quadro econômico e de mercado e obviamente essas pautas estão sempre interligadas e a gente vai fazendo as conexões aqui para vocês. Um levantamento da Folha de São Paulo revelou que 80% dos recursos do fundão eleitoral e do fundão partidário usados nas eleições municipais deste ano são destinados a 0,8% dos candidatos. Portanto, uma quantidade muito pequena aí de candidatos recebendo aquela verba pública. Dos 807 milhões de reais repassados pelos partidos aos candidatos, 646 milhões foram entregues a 4.600 candidatos. O número de candidatos é aproximadamente de 550 mil. Repito, são 550 mil e esses 646 milhões só foram entregues a 4.600 candidatos. O campeão de recebimento de recursos públicos a essa altura da disputa é o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, que concorre à reeleição. Está aqui numa disputa acirrada com o Celso Russomano em São Paulo. Ele já declarou o recebimento de 7 milhões e 800 mil reais. A tendência é que com a aproximação do primeiro turno das eleições, no dia 15 de novembro, os partidos repassem mais recursos aos candidatos. Ainda assim, eles devem continuar priorizando poucos candidatos. Falando em fundão, o candidato a vereador no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, o filho 02 do presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentou uma prestação de contas parcial à Justiça, informando o gasto de R$22 mil de dinheiro público na campanha, ou seja, verba do fundão. De acordo com os documentos entregues pelo filho de Bolsonaro, Carlos obteve o valor por meio de material oriundo da campanha de Marcelo Crivella à Prefeitura do Rio, como adesivos e panfletos. Até agora, Carlos Bolsonaro declarou receitas no valor de R$45 mil, que incluem uma doação de R$11 mil do presidente Jair Bolsonaro. Portanto, uma parcela ali, esses 20 e poucos mil reais, é verba pública. Já a Rogéria Bolsonaro, que é ex-mulher do Jair Bolsonaro e é a mãe do Carlos Bolsonaro, recebeu R$100 mil de dinheiro público para a campanha em uma doação do seu partido Republicanos. Vale lembrar que em janeiro, pouco antes de sancionar o fundão eleitoral de R$2 bilhões, Jair Bolsonaro fez campanha contra o uso de recursos públicos em campanha eleitoral. E a gente tem um trecho da declaração do Jair Bolsonaro sobre o que ele recomendava fazer. Pode soltar, produção? Eu lanço a campanha aqui: não vote em parlamentar que recebe fundão. Vamos chamar de novo aqui, porque saiu a voz do Jair Bolsonaro, mas teve gente que não viu a imagem aqui no YouTube, então pode soltar, produção. Eu lanço a campanha aqui: não vote em parlamentar que recebe fundão. Tá aí, para ninguém ter dúvida de que a frase veio realmente do Jair Bolsonaro. E o seu filho 02 é vereador lá no Rio de Janeiro, está em campanha para se reeleger, embora a gente chame muitas vezes, né, Mar, de vereador-geral da República, porque ele trabalha muito menos para o Rio de Janeiro do que na comunicação do governo ali com toda a militância virtual bolsonarista. Então, tanto o Carlos quanto a Rogéria estão usando aí a verba pública. E eu lembro que houve toda uma narrativa bolsonarista de que se ele não sancionasse o fundão naquele valor de R$2 bilhões, ele poderia ser alvo de impeachment, o que foi negado pelo próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é o responsável, o presidente da Câmara, seja ele quem for, mas no caso é o Rodrigo Maia, por uma eventual abertura do processo de impeachment. Então ele sancionou e está aí dinheiro público também sendo usado pela sua família. Mário Sabino. Esse levantamento da Folha, na verdade, Felipe, a Cruzoé fez um levantamento muito, muito detalhado, há umas 2 ou 3 semanas. Quem fez, se eu não me engano, foi a repórter Helena Mader. E ela, através desse levantamento, concluiu que o fundão, que é distribuído, mal distribuído, né, no sentido de que os caciques partidários distribuem isso para os seus preferidos, ou para eles mesmos, né, quando eles estão tentando outra vez se reeleger-se ou eleger-se, esse fundão serve para perpetuar o que se costumava chamar de velha política, né? A perpetuar o coronelato, perpetuar as oligarquias, porque se são os rebentos, os filhos, os aparentados, os amigos dos amigos, que recebem a maior parte dessa verba.
Então, assim, o fundão eleitoral já é uma excrescência, obviamente, porque é dinheiro público que não deveria estar indo para a campanha eleitoral dessa maneira, nessa quantidade, e, além disso, serve para perpetuar o sistema que nós temos, na verdade nem é o sistema, né? São as pessoas que compõem esse sistema. Então é uma perpetuação feita às expensas do pagador de impostos e é uma coisa absolutamente, é uma afronta. Eu acho isso tudo uma afronta. O fundão em si já é uma afronta, o valor, né? Mas o fato dele ser distribuído apenas entre os apaniguados, entre os amigos dos amigos, entre os coronéis, na sua maior parte, configura, na minha opinião, uma apropriação indébita, ainda mais indébita desse dinheiro. Quanto à fala do Bolsonaro, bom, o sujeito está com o Centrão, ele está baseado, está sendo sustentado pelo Centrão, né? Que é um notório devorador de verbas públicas, seja por meios legais ou meios ilegais. Então, obviamente, trata-se de uma fala. De quando é essa fala? Você tem ideia? A data da fala? De Bolsonaro. Do Bolsonaro, não tem. A gente vai localizar daqui a pouco aí a data da fala. Foi feita agora, ou se foi feita antes? Se foi feita antes dele se aliar ao Centrão... Perdão, Mário, foi janeiro de 2019. Janeiro de 2019, ou seja, um mentiroso... 2020, perdão. Pois já estava muito próximo do Centrão, né? Mas enfim, é uma fala mentirosa, não importa o período em que ela foi proferida, é uma fala mentirosa. Era mentirosa porque ele acabou se aliando com gente que só vive à base de fundão e adjacências, né? E se tivesse sido feita agora, seria ainda mais mentirosa, porque ele está abraçado, né, com essa gente toda que só sabe consumir dinheiro público e enfiar também na cueca. Pois é, quer dizer, essa má distribuição da verba, que já é enorme, ela só agrava o problema, né? Mostra que são vários problemas dentro de um só. E na época, quem acompanha meu trabalho sabe o quanto que eu critiquei esse valor de 2 bilhões de reais, que eles chamam de fundo de financiamento da democracia. E olha só como é que é a democracia, entre aspas, instrumentalizada pelos velhos caciques, né? A Folha também levantou que o Jair Bolsonaro é recordista em liberar emendas parlamentares. As emendas possibilitam que deputados e senadores decidam o destino de recursos do orçamento federal e, assim, enviem dinheiro a redutos políticos. Foram 17 bilhões e 200 milhões de reais pagos até meados de outubro, o que já representa um crescimento de 67% em relação a todo o ano passado. Trata-se do valor mais alto desde 2015, corrigido pela inflação, quando o Senado começou a compilar os dados. Então tá aí o Bolsonaro também sendo recordista de emendas. O Mário Sabino estava falando aqui que o Centrão é craque, né? Velho conhecido do uso de verbas públicas, não só dos fundões, mas também das emendas. E essa aliança está ficando demonstrada aí como é que ela está sendo feita, quais são os sustentáculos dessa união entre o Jair Bolsonaro e o Centrão.